Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui hoje para, dar continuidade às nossas aulas, nosso conteúdo, tá certo? E, enfim, eu resolvi também hoje estar, gravando a aula aqui relativamente a essa matéria, porque há uma possibilidade de que já amanhã e nessa quinta-feira a gente tenha aí a decretação, a antecipação de dois feriados, né? Justamente para tentar mais, ainda conter mais ou manter mais o isolamento social, né? Em razão aí da disseminação dessa pandemia, da Covid-19, tá certo? Então, realmente a gente vai dando continuidade ao nosso conteúdo para que não haja nenhum prejuízo ao final e até a próxima semana também, né? E aí a gente continua nessa temática do controle de constitucionalidade, tá certo? Das leis e atos normativos. E apesar de eu ter deixado em aulas anteriores, né? É, especificamente o conteúdo, que é o slide, eu deixei novamente o slide aí para vocês, relativo à aula de hoje, mas aí a gente vai estar apresentando o vídeo, tratando, né, de uma das ações bem importantes também nesse contexto, dessa efetividade, dessa efetivação, né, dos preceitos constitucionais, tá certo? E que é justamente a ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, tá certo? Pessoal, para o Brasil, né, no ordenamento jurídico brasileiro, para minimizar os efeitos, né, prejudiciais, realmente a fruição ao exercício, né, a efetividade desses direitos previstos na Constituição, mas um país em razão de uma omissão, né, o legislador constituinte ele pensa em pelo menos dois institutos, dois instrumentos, né, de garantia de efetividade do exercício dos nossos direitos e garantias individuais fundamentais, né, para minimizar aí o prejuízo em razão da omissão normativa, tá? E esses dois institutos, dentre esses dois institutos, a gente já estudou um deles, que é o mandado de injunção, né? Está aí regulamentado pela Lei 13.300 de 2016, tá certo? Mas, efetivamente, existe também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que está prevista também desde a Constituição de 88, tá certo? No bojo do artigo 103, parágrafo 2º, que o Constituinte originário ele traz, né, expressamente aí a previsão da ocorrência, da possibilidade de ocorrer essa inconstitucionalidade por omissão, tá certo? E a gente vai aí tentando especificar, delimitar esse conteúdo para vocês, tá? Bom, a ideia, né, as ideias aí também de se ter instrumentos, né, de garantia aí para os nossos direitos em razão da omissão, isso também no Brasil sofreu a influência, né, da Constituição Portuguesa, da Constituição Espanhola, ali da Constituição Portuguesa de 76, a Espanhola 78, tá certo? E tiveram, né, forte influência na previsão, né, dessas ações, dessa ação especificamente no ordenamento jurídico brasileiro, tá certo? Inclusive a própria doutrina, né, do direito constitucional português, tá certo? Ali, com base nos estudos dos professores Canotilho, né, José Joaquim Gomes Canotilho, professor Jorge Miranda, enfim, dentre tantos outros cientistas e estudiosos do direito constitucional, tá certo? Mas o que é que vem a ser? Não é essa ideia de omissão, como o próprio nome fala, né? Eu tenho uma inércia, eu tenho um prejuízo que vem da ocorrência de uma não ação, de uma renitente omissão, de uma mora, né? No sentido que se pode dizer, de uma mora em razão da atividade legiferante, ou seja, eu tenho um prejuízo em decorrência de que o legislador, quando a Constituição, né, prevê normas com caráter impositivo, ou seja, normas que vão depender de uma instrumentalização, de uma regulamentação para serem efetivamente, né, aplicadas, executadas, tá, efetivado esse direito. Então, aí, se a Constituição condiciona, né, o exercício desse direito à regulamentação legal posterior,
ela traz uma norma de eficácia limitada, uma norma de eficácia que vai necessitar de da elaboração de uma lei, tá certo? Então, aí eu tenho uma norma de eficácia limitada, mas com a Constituição trazendo um caráter impositivo, ou seja, né, precisa, assim, é necessário que haja regulamentação para o exercício efetivo daquele direito constitucional previsto constitucionalmente, tá certo? Bom, e a nossa Constituição, ela prevê aí a existência, né, como eu havia falado, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e aí, veja bem, a gente falou, existem dois institutos, né, pelo menos dois institutos previstos na nossa Constituição que vão poder proteger e trazer garantias ao indivíduo, à sociedade, né, para exercer seus direitos, mesmo num cenário de omissão normativa, né? Mesmo existindo, mesmo em face da inexistência da legislação que deveria, né, ter sido criada e não for até o momento dessa ação, tá certo? Dessa propositura de qualquer instrumento processual nesse sentido, né, de proteção em decorrência da omissão normativa, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu tenho um mandado de injunção, que aí eu tenho a situação do mandado de injunção para o controle difuso, não é? Para o exercício da garantia desse direito, né, que está sendo prejudicado em razão da omissão normativa pelo cidadão, pelo ente coletivo, enfim, como a gente já viu, né, pelo o indivíduo subjetivamente considerado, pelo indivíduo sendo representado por seus órgãos de representação, sindicatos, associações, enfim, partido político, tá certo? E aí eu tenho um mandado de injunção para o caso concreto. Mas eu tenho a ação direta de inconstitucionalidade por omissão para o controle abstrato ou concentrado, ou seja, lá que se realiza lá no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? O nosso controle concentrado das leis e atos normativos. No caso aqui, vai ser um controle concentrado da falta da lei, né? Seja essa falta da lei total ou parcial, né? A gente pode hoje, na doutrina do direito constitucional, falar em uma caracterização da omissão no seu aspecto de uma omissão total ou parcial, tá certo? Bom, o Constituinte fala para a gente assim, né, no artigo 103, parágrafo 2º, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional, será dada ciência ao poder competente, ou seja, eu tenho que cientificar o poder competente. Quem é o poder competente que vai estar omisso nesse caso aqui? Que não normatizou? É o poder legislativo. E aí eu vou ter que ver de quem é essa competência para legislar. É do Congresso Nacional, no âmbito da União, né? É do Estado, membro, tá certo? Que aí também há previsão na Constituição do Estado do Ceará, tá certo? Enfim, do município. Aqui, em geral, a gente vai estar, né, no âmbito do STF, em uma situação que muitas vezes vai ensejar a omissão normativa e em geral, né, pelo Congresso Nacional, além no seu artigo 22, né, do que diz a Constituição, que compete privativamente à União legislar sobre, por exemplo, direito do trabalho, direito processual, direito civil, enfim, certo? Ou no artigo 44 também, 48 aqui da nossa Constituição Federal, do que compete efetivamente ao Congresso Nacional, 48, né, na verdade. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre, aí ele vai e delimita, sistema tributário, arrecadação, distribuição de renda, enfim, né? Aqui no artigo 48 também são normas, né, a serem criadas que são de competência da União, tá certo? E o parágrafo 2º do artigo 103, então, traz para a gente, declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente, como eu falei, né? Quem é esse poder competente? Vai depender de quem seja a competência para editar a norma que esteja omissa, né? A norma que esteja faltante aí para o bom e o fiel, né? O desejado exercício, efetividade desses direitos constitucionalmente previstos, tá certo? Para adoção, e em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias, né? A Constituição traz aqui um mandamento, né? No sentido de dizer que se tratar de órgão administrativo, por exemplo, um ministério, né, que vem, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, que vem editar portarias, né, para cumprimento, se a competência para a edição dessa norma for desses
órgãos da administração, aí a Constituição estabelece um prazo de 30 dias para a complementação ou para realmente a elaboração dessa norma ausente, né, dessa norma regulamentadora necessária, tá certo? Então, pessoal, é muito importante a gente ter em mente o quê? Que aqui a gente está no âmbito do controle abstrato concentrado lá no Supremo, tá certo? E que efetivamente essa legitimidade, né, essa situação, ela vai ser possível, né, de ser proposta quando a gente tenha aí uma norma constitucional de eficácia limitada, tá certo? E que efetivamente necessite para sua implementação, para sua efetivação, de uma regulamentação posterior pelo legislador infraconstitucional, ou seja, ele tem o dever de elaboração da normatização, né, a atividade legiferante, tá certo? Bom, a gente falou aí da previsão constitucional e a previsão na legislação. Está naquela mesma lei, a 9868/99, tá certo? Que trata da ADI, da ADC, tá certo? E também da ADO. E aí está a previsão também da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a partir dos artigos 12A até o 12H, tá certo? Então, assim, isso aí foi uma introdução, né? Foi uma lei alteradora que instituiu a 12.063 em 2009, instituiu esses artigos aí na lei 9868/99, e, enfim, dá toda a procedimentalização, né, que é o aspecto processual de tramitação necessário para essas ações aí, sobretudo para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que a gente está vendo agora, tá certo? Bom, quanto à legitimidade, né, quem é que pode propor essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que vai ter como competente para julgamento, ou competência, instância judiciária competente para julgamento, o Supremo Tribunal Federal, né? São os ministros do Supremo que vão efetivamente, né, realizar esse julgamento, materializar esse conteúdo decisório dessa ação. Inclusive, eu já deixei para vocês, eu acredito no Unifor Online, no material, né, uma ADO que é aquela que trata da instituição. Na verdade, por não existir, né, uma lei que fale de que a homofobia, ou enfim, a transfobia, né, essas situações de violência em relação às questões de gênero, né, não existe uma tipificação penal para esse contexto. O Supremo, por meio de uma ADO, que foi a ADO 26, né, ele já se manifestou. Opa, a Raquel está aqui. Ele já se manifestou no sentido de interpretar e decidir que realmente a homofobia e a transfobia caracterizam-se como um crime de racismo, né? Pela violência empregada, enfim, né? Apesar da falta de previsão normativa, tá certo? Então, estamos aqui tratando dessas questões da inconstitucionalidade por omissão, tá? Que está prevista na Lei 9868/99, tá certo? E aí, pessoal, eu falei para vocês, a partir do artigo 12A até o 12H, que houve uma alteração legislativa, né? Que efetivamente veio a acrescentar esses artigos à Lei 9868/99, tá certo? Então, a gente está fazendo essa análise desse procedimento para a adição direta de inconstitucionalidade por omissão, ok? Bom, a competência para julgamento, né? Isso se dá em âmbito de controle abstrato concentrado, lá no Supremo Tribunal Federal, tá certo? Como a gente tinha falado, né? E relaciona-se aí com aquelas normas de constitucionais de eficácia limitada, que são pendentes de uma regulamentação posterior, tá certo? E quando o legislador, né, tinha esse dever de elaborar uma lei e não fez, tá? Então, a ideia aí do objeto dessa ação reside, né, ela incide especificamente na conduta negativa, ou seja, que o legislador efetivamente não elaborou, o legislador infraconstitucional, uma lei necessária ao exercício, ao usufruto, né, desses direitos e garantias previstos na Constituição, mas carentes de uma regulamentação, tá certo? Essa omissão, ela pode ser hoje, né, a doutrina considera que essa omissão, e não só a doutrina, na verdade, a própria lei, né, aqui ela já traz aí a possibilidade dessa ADO, ela poder ser proposta, né, ela
poder tramitar em razão de uma omissão que pode ser total ou parcial, tá certo? A omissão total, né, como o próprio nome diz, é a total inexistência, né? Significa a total, absoluta inexistência de legislação relativamente àquele direito que se busca implementar, né? Que está previsto na Constituição, um caráter impositivo e de eficácia limitada. O grande exemplo que se tem aí para a omissão total é a questão do direito de greve do servidor público, né? Que até hoje, mais de 30 anos aí, 3 décadas da nossa Constituição, né? A gente não tem ainda uma norma que venha a regulamentar o exercício do direito de greve pelos servidores públicos, tá? E acredita-se que nem é efetivamente o interesse, né? Não haja uma vontade política nesse sentido aí, no âmbito do Congresso Nacional, tá certo? Bom, então isso aí é um caso de omissão total, desculpa. E a omissão parcial, né? Ela pode ser uma omissão parcial propriamente dita ou uma omissão parcial relativa. O que vem a ser uma omissão parcial propriamente dita? Eu tenho a legislação, ela existe, tá certo? Mas ela não regulamenta, ela não regula de maneira satisfatória o direito que está constitucionalmente previsto. Ou seja, um dos grandes exemplos também que a doutrina e a própria jurisprudência, né, trazem é a questão das normas que delimitam o valor do salário mínimo, né? Porque efetivamente o salário mínimo, ele, a gente sabe que no Brasil não consegue adimplir todos os direitos, né, sociais, enfim, garantidos aí pela nossa Constituição. Então existe a norma, mas ela não satisfaz, né, totalmente, ela é parcialmente, ela existe aí nessa norma do salário mínimo uma omissão parcial, ela não satisfaz totalmente o direito que deveria, né, que está previsto ali na Constituição, que deveriam ser usufruídos, né, por meio desse salário mínimo de 1.040 e poucos reais, tá certo? Que hoje existe, com certeza a gente tem a noção de que não é suficiente para todos aqueles direitos que estão ali previstos na nossa Constituição, tá certo? E a omissão parcial, ela pode ser também relativa, no que diz respeito a uma omissão de uma lei que, por exemplo, ela existe uma legislação que trata, né, foi criada para aumentar a remuneração dos subsídios, por exemplo, dos militares, mas ela não atribui, num caráter igualitário, né, o mesmo aumento nessa remuneração para os servidores civis, certo? Então, aí eu tenho uma discrepância, eu tenho uma distinção, né, no caráter da isonomia, eu tenho uma omissão dessa lei do ponto de vista parcial, que é relativa, né? Ela distingue aí por classes, enfim, por gênero, tá certo? Eu espero que tenha ficado clara aí essa distinção quanto à omissão total e parcial, tá certo? Total é a absoluta inexistência de lei, né? O grande exemplo que trata aí da questão, a lei da greve do servidor público, né? Que até hoje não existe, tá bom? E para o qual, né, por meio de mandados de injunção, o Supremo, aí numa ambiência, né, de não se ter, né, essa ideia aí da legislação regulamentadora, já decidiu que o servidor público tem o direito de realizar, né, de efetivar o seu direito à greve, tá certo? Mas efetivamente ele aplica aí a greve do setor privado, né, traz uma analogia, né, faz uma analogia ao ordenamento jurídico em razão da inexistência dessa lei, tá certo? Lembrando que para as carreiras de segurança pública não é possível o exercício, né, que se equivalem, por exemplo, a carreiras ao âmbito das Forças Armadas, né, questões de segurança, tá? O Supremo também já resolveu, ali por volta de abril de 2016, salvo engano, já resolveu também que não há a possibilidade, né, do exercício de direito de greve por policiais militares e, enfim, pessoas ou servidores que estão no âmbito das carreiras de segurança pública, tá certo? Bom, a omissão parcial, né, ela pode ser propriamente dita, como eu falei, existe a lei, mas ela não satisfaz necessariamente aqueles direitos que devem ser implementados, e a omissão relativa, existe uma lei, mas ela não assegura aqueles direitos a todas as pessoas, né, ela traz distinções, tá certo? Aí, no que diz respeito ainda à nossa ADIM por omissão, a ADO, ou ADIM por omissão, tá certo, no âmbito do Supremo, a legitimidade para a propositura, né? A própria lei também traz aqui no artigo 12A
quem são os legitimados para propor? São os mesmos que vão poder propor a ação direta de inconstitucionalidade genérica lá no Supremo e a ADC, né? Aquele rol do artigo 103 da Constituição, ou como afirma, que confirma o artigo 12A, tá certo? Ou, da mesma forma, ele cita: podem propor a ação direta de inconstitucionalidade por omissão os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade. Então, são os mesmos legitimados, lembrando do artigo 103, né, e os seus incisos, né, 9 incisos lá daquele artigo rol dos legitimados, tá certo? Que existem legitimados universais, que não precisam provar pertinência temática, e existem os legitimados especiais, que vão necessitar provar esta pertinência temática. O que é a pertinência temática? É um requisito, né, um pressuposto processual, que acabou sendo instituído não especificamente na lei, mas por uma criação aí jurisprudencial do STF, tá certo? E que esses legitimados, como por exemplo, é a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá certo? É o governador do Estado ou do Distrito Federal, estou falando aí os legitimados especiais, e a Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, que eles vão precisar dizer na petição inicial, né? Vão precisar abrir um tópico lá na petição inicial, quer dizer, o advogado vai ter que abrir um tópico, por exemplo, o advogado da Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, vai abrir um tópico lá na peça e vai dizer qual é o interesse, né, qual é a pertinência desse tema, por exemplo, da falta, né, de lei que assegure aí, em face da automação, né, o direito aos trabalhadores, enfim, como existe no artigo 7º, acredito que é o 27 da Constituição, enfim, né? Então, o advogado ele vai ter que provar na petição inicial, vai ter que dizer, argumentar qual é a ligação, né, desse legitimado, por exemplo, uma confederação sindical, uma entidade de classe, de âmbito nacional, com essa propositura dessa ação, o porquê, né? Qual é a finalidade, tá certo? Qual é a ligação, né, no final das contas, tá? Bom, aí, então, eu tenho, né, essa ideia aí da legitimação, a legitimidade que pode ser universal e a legitimação que pode ser especial, né? Universal ou neutra ou especial. Especial, no caso aqui, para os incisos, né? Só reforçando, repetindo aqui para vocês, tá? É o inciso 4º, a mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador do Estado ou do Distrito Federal tem que provar a pertinência, e a confederação, o nome, né? Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, certo? Esses aí, legitimados, têm que necessariamente demonstrar essa pertinência temática. Os demais, não. E, pessoal, a gente aproveita para falar também, né, que a grande maioria desses entes legitimados, eles possuem capacidade postulatória, né? Só quem vai necessitar aqui de uma intermediação de advogado, né, com a procuração, com poderes específicos para propor essas ações no Supremo, tanto a ADI, quanto a ADC, quanto a ADO, tá certo? Tem que ter, se for, né, por meio de advogado, como é no caso que ocorre para o partido político com representação no Congresso Nacional, e essa confederação sindical é uma entidade de classe de âmbito nacional, tá certo? Eles têm que estar representados pela figura do advogado, tá? O partido político é pelo seu diretório nacional, né, que está ali atuando, mas com a representação, a capacidade postulatória do advogado e procuração específica, tá certo? A mesma coisa acontece para a Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Lembrando que o partido político com representação no Congresso, né, basta que exista um deputado ou um senador especificamente ali no âmbito do Congresso, para que a gente considere que esse partido político possui representação no Congresso Nacional, tá certo? Bom, qual é a finalidade, portanto, né, dessas ações, e sobretudo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, lá no âmbito do Supremo, do que a gente está falando, né, a gente está aí no âmbito de um controle concentrado, controle abstrato. É justamente o que a doutrina chama, né, de se buscar combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais carentes de regulamentação, de normatização, tá certo? Então, se busca o quê? Dar plena eficácia às normas constitucionais que dependem de uma atuação do legislador infraconstitucional e que durante todo esse tempo, né, depois da promulgação da Constituição em 88,
ainda não foi, não se normatizou, tá certo? Bom, o procedimento é o mesmo que existe, né? Para a ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Eu tenho aí que, na verdade, eu vou ter ainda um legitimado, tá? Passivo, quem é que vai ser o legitimado passivo? Como a gente falou há pouco tempo, tá? Eu tenho que saber quem é o poder legislativo competente para normatizar em razão dessa existência dessa omissão inconstitucional, né? A gente pode falar em omissões inconstitucionais. Por que são inconstitucionais? Porque elas prejudicam o meu direito que está previsto na Constituição que não está sendo efetivado porque não tem lei, certo? Então a omissão acaba sendo inconstitucional, né? Eu tenho um não agir do legislador que está prejudicando o direito e garantia fundamental meu, né? Assegurado na Constituição originariamente, ou por meio das suas modificações, né? Das emendas, tá certo? Então, o poder, enfim, a autoridade é que vai prestar informações no prazo de 30 dias, né, que é o prazo especificamente dessas informações aqui, no trâmite das ações de controle concentrado lá no Supremo, tá certo? Essa autoridade é quem? Ou vai ser o Congresso Nacional, ou vai ser a Assembleia Legislativa, né? Enfim, vai depender aí da competência para legislar, né? No âmbito do STF, em geral, a gente vai ter aí um Congresso Nacional sendo instado a se manifestar, prestar essas informações em 30 dias, né? O trâmite é o mesmo, portanto, aí da ação direta de inconstitucionalidade, né? Que prevê o prazo para as informações em 30 dias. Isso está também previsto aqui, dentre esses artigos, né? Que tratam, delimitam a ação direta de inconstitucionalidade por omissão na lei 9868/99. Lembrando, os artigos 12A até o 12H, tá certo? A gente já viu a legitimidade, né? O 12B, ele fala. Então, aqui a gente está partindo para a procedimentalização, né? O que é que deve conter o que é que deve existir nessa petição inicial, né? Ele fala assim: a petição inicial indicará a omissão inconstitucional total ou parcial, ó, como eu falei. A própria lei hoje ela fala que essa omissão pode ser total ou parcial, né? O dever constitucional de ou quanto à adoção de providência de índole administrativa, né? Em se tratando de órgão administrativo, a Constituição atribui o prazo de 30 dias para saneamento aí dessas omissões, certo? E o pedido com as suas especificações. Ora, o que é que o advogado, o que é que o legitimado vai pedir que o Supremo faça? Que dê ciência ao órgão que está ausente, né? Ciência, e esse órgão aí, digamos, o Congresso, ele vai prestar essas informações em 30 dias, o porquê que não foi feito, não foi elaborada ainda esta lei, tá certo? E o Supremo, ao final, né, obedecendo-se àquele quórum de reserva de plenário, que a gente já falou aqui, a cláusula de reserva de plenário, no artigo 22 e 23 também aqui da lei, tá certo? O 22 ele vai falar na abertura da sessão com a presença mínima de 8 ministros, né? E o 23 é a declaração da inconstitucionalidade, é a procedência ou improcedência do feito da ação com o voto de pelo menos 6 ministros, né? A maioria absoluta do STF, que é a procedência ou improcedência, o julgar, o decidir pelo voto de 6 ministros, tá certo? Então, lembrar sempre, esse quórum aí deve ser observado. É claro que nessas ações, como os próprios artigos da lei prevêem aqui, existe a possibilidade de concessão de liminar. Para a ADO não é diferente. Também vai ter a possibilidade da liminar aqui a partir do artigo 12F, tá certo? Desde que atendidos aos pressupostos, né? Fumaça do bom direito, perigo e mora, tá certo? Mas, efetivamente, se vier a ser concedida esta medida liminar pelo relator do feito, né? Que vocês sabem, na distribuição vai haver um relator do processo aí no âmbito do STF, tá certo? Essa liminar, ela vai, muitas vezes, necessariamente ser referendada, a não ser que seja uma situação de repercussão social, né, extrema, vai haver a necessidade de ser referendada pelo... Só um minutinho, Raquel. Referendada pelo... Nossa, tá sem áudio. Mas o meu microfone aqui, ele tá funcionando. Nossa. De ser referendado pelo... Deixa eu colocar aqui. Oi, Raquel. Ah, voltou? Ótimo. Bom dia. Obrigada.
Então, assim, como eu estava falando, né, da questão da, acho que a internet, que às vezes pode dar uma queda, acaba dificultando nesse momento. Então, como eu estava falando, essa liminar, ela pode ser concedida, né, pelo relator, mas necessariamente, pessoal, muitas vezes ela vai ser o que? Referendada pelo plenário, ou seja, o voto aí favorável pela concessão da liminar, né, que tem esses efeitos ainda transitórios, pela manifestação também de 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o quórum, né, a maioria absoluta. Na lei também a gente falou, nas aulas passadas, aí nas gravações, tá certo, que existe o artigo 27 da lei, né, a 9868/99, que fala da modulação temporal dos efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, o Supremo ele pode indicar um marco, delimitar um marco temporal para que, enfim, essa declaração de inconstitucionalidade em geral, né, ou constitucionalidade, ela venha surtir seus efeitos, tá certo? E esse marco temporal, ele pode ser da decisão em diante, ele pode ser da decisão para trás em determinado momento, a partir do qual aquela lei foi criada, tá certo? Isso se chama modulação temporal dos efeitos das decisões no Supremo. Aí, lembrando, pessoal, para a modulação temporal, né, dos efeitos das decisões no STF, esse quórum já é de 2/3, né, para a votação. Então, já seriam 8 ministros a resolverem, né, delimitar. Então, é uma votação, assim, mais, é um quórum qualificado, né, uma votação que é mais severa nesse contexto, né, mais difícil de se obter, muitas vezes, né, vai depender aí da questão do posicionamento dos ministros, né, e do caso em si, de repercussão, de interesse nacional, enfim, né, de segurança, saúde, né, interesse à ordem, né, defesa da ordem, segurança, saúde, tá certo? Tá tudo no artigo 27 da lei, os pressupostos aí para a declaração, ó, declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, né, uma relevância aí maior, poderá o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou seja, restringir é porque, em geral, esses efeitos, eles são, quando ele declara, né, ex tunc, quer dizer, eles retroagem, são retroativos e fulminam o ato, a lei, desde o seu início, desde a sua origem, tá certo? É como se eu nunca tivesse tido aquela lei, né, ela é considerada nula, teoria da nulidade, tá certo? Ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixada. Então, isso aqui modulação temporal dos efeitos das decisões do STF. Lembrando, para essa modulação, o quórum é de 8 ministros, 2/3, como ele fala aqui, né? Por maioria, poderá o Supremo por maioria de 2/3 de seus membros, tá certo? Mas, voltando aqui à ADO, né? Ele fala, né, no artigo 12b, a petição inicial acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso. Instrumento de procuração, se for o caso, para quem? Partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional que necessitam aí da figura do advogado, com procuração e poderes específicos para tanto, tá certo? Será apresentada em 2 vias, devem conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação da omissão. Ora, qual é a fundamentação, né? A causa de pedir aí para essa ação? Efetivamente, eu demonstrar para os ministros do Supremo, né, o legitimado demonstrar que está existindo uma omissão total ou parcial, ou seja, uma omissão, a total falta de lei, como, por exemplo, já aconteceu para o caso do exercício de direito de greve do servidor público, ou que está havendo uma omissão parcial que acaba prejudicando o exercício, o gozo, né, a fruição de outros direitos, dos direitos já constitucionalmente, previamente, né, expressos na nossa Constituição. Em normas constitucionais de eficácia limitada, que quer dizer que dependem de uma regulamentação posterior pelo legislador infraconstitucional, certo? O artigo 12c, ele fala, a petição inicial, inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator, ou seja, aquela ideia aqui da petição que não observou. A gente está indo aqui no comentário desses artigozinhos da lei, né, fazendo essa análise de cada um desses artigos para a questão do trâmite, tá certo? Então, assim, se essa petição inicial ela é inepta, né, quer dizer, uma petição que não observou a forma, tá, esses pressupostos, pertinência temática, se for o caso, do legitimado, tá bom? E ela é manifestamente improcedente, não é o caso de uma omissão, por exemplo, existe a lei, né, essa lei ela já regulamenta suficientemente, então ele pode considerar o relator improcedente e será liminarmente indeferida.
desse indeferimento liminar cabe agravo, né? Porque aqui, esse indeferimento liminar, ele não traz o mérito, é uma questão formal, certo? Ele não vai se manifestar quanto ao mérito aí do pedido, né? Ele está se manifestando quanto à forma, quanto aos pressupostos formais para a propositura deste feito, tá certo? Então, cabe agravo da decisão que indeferia a petição inicial. Artigo 12C, parágrafo único, tá? É o recurso cabível, tá? Lembrando que o prazo recursal, ele obedece ao CPC, né? Que hoje fala em 15 dias, tá certo? Pessoal, né, no 1003 ali, se não me engano, parágrafo 5º do CPC, o prazo para a propositura dos recursos é de 15 dias. Lembrando que para os embargos declaratórios continua o prazo de 5 dias, tá certo? Mas para os demais, né, prazo geral de 15 dias. O artigo 12D, essas ações também no âmbito do Supremo, a ADI, a ADC, a DPF, que a gente ainda vai ver, né, a ADO, não admitem desistência, não admitem ações rescisórias, tá certo? Não admite intervenção de terceiros. Basicamente, eu tenho aqui um controle concentrado abstrato, tá certo? O interesse é da sociedade como um todo, né? A regulamentação, a existência de uma norma que se conforme à Constituição Federal, né? A elaboração, como no caso aqui da omissão de uma lei que seja necessária para regulamentar aqueles dispositivos da Constituição Federal carentes de regulamentação, tá certo? É o que diz o 12D. Proposta a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, não se admitirá desistência, tá? É como se eu tivesse aqui uma hipótese, pessoal, de substituição processual do artigo 18 lá do CPC, tá? Que aqui o legitimado está atuando em nome próprio, perdão, mas em defesa do interesse da coletividade, né? Do ordenamento jurídico, abstratamente, objetivamente considerado, tá certo? O artigo 12 fala assim pra gente, é o procedimento especificamente, né? Que a gente já tinha falado, é a questão das informações em 30 dias, aplicam-se ao procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão as disposições constantes da seção 1 do capítulo 2 desta lei, que é o prazo de 30 dias para as informações. Quem é o legitimado passivo aqui? Em relação a quem vai ser proposta contra quem vai ser proposta essa ação direta por omissão, né, de inconstitucionalidade por omissão? Contra o ente legislativo que seria competente para normatizar. Como é que eu vou buscar a competência para a normatização aí dessas regras, né? Quanto ao direito e aos interesses, eu vou buscar os artigos da Constituição, sobretudo o artigo 22, que trata da competência privativa da União para legislar, o artigo 48, competência do Congresso Nacional, tá certo? Também sobre determinadas matérias, né? E as residuais são as dos estados, e as de interesse local, a dos municípios, tá certo? E aí, para a DO, eu vou também para a Constituição do Estado do Ceará, que prevê a existência dessa ação no tocante à elaboração, né, normatização de leis em relação à Constituição do Estado do Ceará, que estejam carentes de efetivação, porque eu não tenho uma lei do Estado que regulamente essas ações, tá? A gente pode ver mais à frente, quando tratar também do controle de constitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça, que a gente vai tratar aqui nas próximas aulas, tá certo? Bom, o 12 ele fala aí na manifestação em 30 dias, né, no prazo das informações, no parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o relator poderá solicitar a manifestação do AGU, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. É o seguinte, né, até antes mesmo desses artigos que foram introduzidos aí pela lei, né, na Lei 9868, pela 12.063, falava-se numa não necessidade de manifestação do AGU em 15 dias. Por quê? Porque eu não tinha ainda essa delimitação em omissão total e parcial, mas existe aí a possibilidade de se propor a ação, né, a ADO, junto ao Supremo, pela omissão parcial. Então, o papel do AGU vai ser o de fazer a defesa desta lei existente, né, de constitucionalidade, de presunção de constitucionalidade dessa lei, de que ela regulamenta de maneira satisfatória esses direitos previstos na Constituição, né? Então, para o caso da omissão parcial, vai haver a manifestação do AGU em 15 dias, fazendo a defesa, né? Essa defesa, ele é um curador da presunção de constitucionalidade da lei existente, embora ela seja, né, considerada parcialmente omissa, certo? Ele vai fazer essa defesa aí da lei que existe já no ordenamento jurídico. Seria o caso de atuar, né, no contexto da omissão parcial.
O PGR, nas ações que não for autor, poderá à vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para as informações. O PGR também tem 15 dias, né, esse trâmite dessas ações, para emitir seu parecer aí no caso, tá bom? Existe aí, como eu falei para vocês, a possibilidade de concessão da liminar nesses feitos, né, tanto a ADI quanto a ADI, fica lá no artigo 10 aqui da lei, né, fala até do período de recesso, né, em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência dos órgãos ou autoridades, né, situações de urgência que efetivamente permitem a concessão dessa liminar, né, observados os requisitos da fumaça do bom direito, perigo na demora, pelo relator. Mas, em geral, se busca o que? O referendo do plenário, tá certo? Pelo voto de 6 ministros, para que se confirme também aí essa concessão da liminar, tá certo? Aqui também pode haver a liminar na ADO, né? Em caso de excepção, o artigo 12F, excepcional urgência e relevância da matéria, o tribunal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, 6 ministros, observado o disposto no artigo 22, o 22 fala que para a abertura da sessão eu teria que ter a presença mínima de 8 ministros, tá certo? O relator, então, os ministros poderão conceder a medida liminar, cautelar, após a audiência dos órgãos ou autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Aqui no âmbito do procedimento, é como se eu tivesse um procedimento dentro de outro, né? Um procedimento cautelar. Ele é mais célere, né? Ele exige uma urgência maior pela questão do próprio pressuposto aí do perigo in mora. Então, assim, o prazo para prestação de informações, né, seria o prazo diminuto de 5 dias, tá? O que é que pode consistir a medida cautelar, pessoal? Quando eu falo no liminar, suspensão do ato, né? Ou então, eu vou suspender uma lei que é parcialmente inconstitucional, ou o ministro vai decidir que todos os processos que estejam tramitando nos outros tribunais, nas outras instâncias, né, eles sejam suspensos, essa tramitação desses processos, ela se suspenda até que a gente tenha uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, né, até porque é ele quem vai dar a interpretação final, é o guardião da nossa Constituição, né? Então, ele diz, o parágrafo 1º, a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, né? No caso, existindo essa lei ou ato normativo, quer dizer, aquela omissão parcial, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência ser fixada pelo tribunal. Geralmente, os ministros, o relator, ele vai determinar que se suspenda os processos que estão tramitando em razão da não existência de determinada lei, né, total, ou em razão da existência dessa lei, mas de uma busca de uma declaração dessa inconstitucionalidade aí parcial, né, por uma omissão parcial. No trâmite da cautelar, o relator julgando indispensável virar o PGR em 3 dias. No julgamento do pedido será facultada sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional na forma do regimento interno do STF. Esse regimento interno, ele prevê a possibilidade dessa sustentação oral, né? E o Supremo, ele tem possibilitado essas manifestações de sustentação oral quando a situação, né, realmente exige essa relevância aí, essa notoriedade aí de assuntos, né, de matérias, e aí esse prazo, em geral, o relator, ele pode até atribuir um prazo de 15 minutos, tá certo? Dependendo aí do número de pessoas a se manifestarem. Vai ser observado o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, né? O regimento interno, ele está também aqui, afora o CPC, né, que é a Lei Processual Geral, mas o regimento interno do Supremo, ele também é utilizado aí nesse contexto da procedimentalização dessa tramitação aí no âmbito dos processos, né, das ações no âmbito do STF, até que a gente tenha a decisão final aí com base na lei, nesse quórum da lei, né? E aí, a medida cautelar sendo concedida, deve-se solicitar as informações à autoridade ou ao órgão responsável pela omissão, né, que são essas informações naquele prazo de 30 dias, certo? Da decisão em sede de ADO, é o artigo 12H, que é o último artigozinho aí que trata da ADO na lei 9868/99. Declarada a inconstitucionalidade por omissão é importante, né? Isso aqui, com a observância do disposto no artigo 22, que é o quórum mínimo de 8 ministros, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. Então, assim, o Supremo aqui, quando ele decide pela inconstitucionalidade por omissão,
que ele considera que é procedente essa ação, essa ADO, tá certo? Ele vai o quê? Declarar que ocorre uma omissão. Então, ele vai dar ciência ao Poder Legislativo competente para aquela normatização de que ele está omisso, de que ele está ausente, de que está ocorrendo uma mora. Por que isso é importante? Porque a partir dali eu tenho uma demarcação temporal, efetivamente, se alguém se sente prejudicado, né, pela omissão, pela não existência de uma norma, e poderia, por exemplo, estar, né, como houve até uma modificação agora com essa reforma da Previdência, mas aqueles que trabalham, aqueles servidores públicos que trabalham em situação de insalubridade, de periculosidade, que até hoje não obtiveram, por exemplo, um ganho a maior, porque fala-se em um acréscimo, né, uma aposentadoria especial, um plus, tá? Porque eles estão nessas condições de insalubridade, periculosidade, né? E aí, pronto, o Supremo declara que há aquela omissão inconstitucional a partir daquele marco temporal, por exemplo. Então, isso traz a possibilidade de o indivíduo, né, o sujeito individualmente considerado, buscar uma reparação pecuniária, né, um dano, especificamente em relação ao Estado, e aí com esse dano, né, com a demarcação temporal dessa declaração do Supremo, dizendo que realmente o legislador ele é omisso, né, ele está omisso, certo? Então, é muito importante essa declaração do STF para servir de marco temporal, né, para que algum sujeito individualmente considerado ele possa buscar, eventualmente, né, uma reparação pecuniária em razão da omissão do Estado. Assim, a gente sabe que na prática não é fácil se obter uma reparação por atos comissivos, né, que dirá pela omissão, né? Não é tão simples. Por isso, a necessidade que a gente tem aí de obter essa declaração, né, formal, expressa, essa decisão do STF de que realmente, né, existe uma omissão do Poder Legislativo que seria competente para regulamentar esse direito constitucionalmente previsto, né, carente aí de uma efetividade, carente de uma regulamentação para se tornar efetivo, né, na prática, tá certo? Então, assim, a decisão do STF declarando a inconstitucionalidade por omissão é relevante, né? É relevante para, eventualmente, o sujeito individualmente considerado, ele buscar junto ao judiciário, instâncias, né? Claro, nas instâncias ordinárias, comuns, uma reparação com base em quê? Com base em decisão do Supremo, que já declarou que aquele poder legislativo, por exemplo, estadual, ele é omisso, né? Ele não implementou a minha aposentadoria, ele ainda não normatizou a minha aposentadoria especial, porque eu estou trabalhando em circunstâncias insalubres, perigosas, entenderam? Então, nesse contexto aí a relevância, né, da declaração e ciência ao órgão omisso pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando que existe aqui o quórum, né, de reserva de plenário, também previsto no artigo 97 da Constituição dos tribunais e no artigo 23 aqui da lei, que é a decisão pela né, manifestação da maioria absoluta dos ministros, que é de 6 ministros aqui para o Supremo Tribunal Federal, tá certo? O artigo 12H fala, então, declarada a inconstitucionalidade por omissão, com a observância do disposto no artigo 22, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. E o 103, parágrafo 2º da Constituição, ele fala, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Por exemplo, uma secretaria de governo, né, um ministério né, da administração, no âmbito do executivo, tá certo? São órgãos administrativos. Se estão no seu poder de normatização, estão ausentes, né? E se vier esse comando, essa decisão do STF, em se tratando de órgão administrativo, o prazo é constitucional, seria 30 dias para implementar essa legiferação, essa normatização, certo? Um decreto, enfim, uma portaria regulamentadora, né? Nesse período aí que a gente está vivenciando, dessa pandemia, né, mais ainda a gente cogita dessa urgência, porque existem as medidas, e essas medidas estão sendo tomadas aí no âmbito da União, né, dos estados e dos municípios, medidas essas que chegaram até o próprio Supremo Tribunal Federal, nessa judicialização, que a gente sabe, por meio da DPF 672, onde o Supremo, né, os ministros resolveram que necessariamente existe a autonomia, né, dos estados e dos municípios do Distrito Federal para estabelecer essas políticas públicas necessárias a se conter essa disseminação aí dessa doença, né, em razão aí das peculiaridades de cada estado, de cada município, enfim, a gente está vendo isso, né,
sobretudo aqui no nosso estado do Ceará, por exemplo, que tem uma curva muito alta aí dessa contaminação, né? E aí a gente vê aí a atuação do governador do estado, juntamente à prefeitura, ao prefeito, atuando aí de uma maneira mais autônoma para estabelecer essas políticas públicas necessárias a esse combate, tá certo? Inclusive é o fato de estarem, né, hoje, Câmara de Vereadores, enfim, resolvendo se amanhã e na quinta-feira a gente vai ter a antecipação de feriados para efetivamente tentar fortalecer essa política aí do isolamento social, tá certo? Evitar que as pessoas estejam, né, transitando para também evitar, no sentido de evitar esse contágio, né, esse contato, essa disseminação, tá certo? Pronto, aí é justamente o que diz o parágrafo primeiro quanto aos órgãos da administração, 12H. Em caso de omissão imputável a um órgão administrativo, quer dizer, a lei, ela que transcreve o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, né? As providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável, né? Se os ministros deliberarem esse prazo razoável, tá certo? A ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. Olha lá, né? Também há o interesse público, enfim, né? Pode haver aí por trás questões orçamentárias, enfim, certo? Estabelecidas pelas leis de diretrizes, né? A gente sabe. Aplica-se a decisão da ação direta, né, em constitucionalidade no que couber o disposto no capítulo 4º desta lei, que é justamente esse quórum, né, de presença mínima de ministros, 8 ministros, o artigo 22, o 23, né, que é a manifestação pela procedência de 6 ministros, tá certo? Enfim. E justamente a questão também que eu havia mencionado, né? Essas decisões em sede de ADI e ADC, né? A DPF, a DO, né, no Supremo, elas são decisões irrecorríveis, pessoal. Só vai caber aí a possibilidade, né, se for liminarmente indeferida a petição, vai caber o agravo, mas aí eu não tenho uma manifestação de mérito, né? Eu tenho aí os pressupostos de atendimento formal da petição, né? Aí o relator ele pode indeferir isso aí de plano, né? Se não forem atendidos esses pressupostos formais, tá certo? Cabendo aí agravo, tá? Mas, efetivamente, do mérito, eu não tenho que seja cabível recurso, tá certo? São decisões irrecorríveis, tá aí na lei também, e não cabe rescisória, tá? O que vai caber ainda são os embargos de declaração, tá certo? Que no prazo de 5 dias, no caso, tá? Bom, eu espero que a gente tenha aí conseguido, né, esclarecer essas dúvidas quanto à ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Lembrando, a omissão também é algo que o que se chama até omissão inconstitucional, né? E a busca pelo judiciário nesse sentido, eu acabei falando para vocês, né? A gente deixou, acho que já está no material didático de vocês, que é aquela ideia do Supremo ter se manifestado, é a ADO 26, né? Dizendo que a transfobia, a homofobia, eles constituem crime de racismo, né? Em razão lá do artigo 5º da Constituição, conforme esse crime, porque isso aí não está previsto tipicamente na legislação ou no Código Penal. Então, o Supremo, por uma interpretação, e aí a gente lembra daqueles princípios, né, da hermenêutica constitucional do começo do semestre, né? O Supremo pegou e deu o quê? Uma interpretação conforme a Constituição. Não é tolerável, num Estado democrático de direito, que se cometa esses crimes de discriminação e até violência, né, em relação às pessoas por uma questão de gênero, né? De uma opção por um gênero, tá certo? Que aí incide na liberdade do sujeito, né? No âmbito da própria liberdade, da intimidade do cidadão, tá certo? Bom, eu espero ter esclarecido para vocês aí um pouco desse trâmite, né, da ADO. A gente já tinha colocado aí um material, um slide, um outro vídeo também, mas aí a gente vai estar gravando esse vídeo aí da aula de hoje, disponibilizando para os colegas que não puderam estar presentes aqui no momento. E porque, efetivamente, porque a gente antecipou aqui esse momento da quinta-feira, tá certo? Porque aí tem uma ideia de que hoje seja aprovada essa legislação aí, né, digamos, a transitória, né, em razão dessa antecipação dos feriados, tá certo? Uma situação aí realmente excepcional, tá bom? Raquel, eu agradeço também aí a tua atenção, tá certo? Você está aí comigo na sala.
tá? E eu fico à disposição para as dúvidas, tá certo, pessoal? Essa matéria é muito interessante, né, Raquel? E todos os demais colegas, tá certo? Porque são matérias que são sempre cobradas para quem tem interesse em concurso público, tá? Ou para quem efetivamente, né? Vocês vão prestar o exame de ordem posteriormente, tá certo? Né? Porque ele já está atualizado aí com a questão da reforma da Previdência, tá certo? Então, quem tiver possibilidade, né, de adquirir alguma obra do direito constitucional, é sempre usadas em razão dessas reformas aí também, a nossa Constituição, as emendas constitucionais, tá certo? Bom, aí eu vou estar finalizando. Raquel, você tem alguma dúvida para esclarecer agora? Ah, ótimo, porque eu vou estar disponibilizando esse material aí, o vídeo, né, quando chegar aqui no e-mail, tá certo? Para também os demais que não tiveram essa possibilidade no momento, tá? Agora, só esclarecer um fato, vocês entregaram um trabalho, né, que vai equivaler àquela questão da AV2, tá bom? E aí a gente tem até a próxima semana para fazer aí a devolutiva para vocês, tá bom? E aí até a próxima semana eu vou estar fazendo essa devolutiva para vocês dos trabalhos, né? Porque eu também estava ali em volta com algumas monografias dos alunos, e aí eu ainda não pude ver os trabalhos de vocês, tá bom? Mas essa próxima semana a gente vai estar dando a devolutiva, e continuando o nosso conteúdo, tá bom? Vamos tratar de temática bem interessante, que tá aí, ó, eu vou até deixar para vocês, se é que eu não já deixei no material, vou dar uma revisada lá, que é a DPF 672, né? A DPF aí que surgiu no âmbito desta pandemia aí do coronavírus, né? Enfim, pois eu desejo muita saúde a vocês, tá certo? Que a gente possa, né, conseguir permanecer em casa para tentar afetar o menos possível todo toda a população, né? Todos os indivíduos, tá certo? Para que a gente possa evitar, realmente, né, manter esse isolamento social e evitar uma curva desse contágio aí dessa doença que é tão cruel, tá bom, pessoal? Pronto, pois eu desejo a vocês uma ótima terça, uma ótima semana e a gente vai se comunicando por aqui, tá bom? Muito provavelmente, acredito eu, que esse feriado aí vai ocorrer nessa quinta-feira. Então, se a gente não se encontrar na quinta, a gente se encontra aí na próxima terça com a temática da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, tá bom? Para a ADPF, a legislação é a Lei 9882/99 também, uma lei aprovada na época do governo FHC, né, que trata da ideia da procedimentalização da estação no Supremo, algumas peculiaridades, mas um tema bem interessante também, ok? Pois eu agradeço aí a atenção de vocês e a gente vai entrando em contato aí durante aí os nossos encontros virtuais, tá bom? Obrigada. Vou terminando aqui a nossa gravação de hoje, tá ok? Bom dia.